O Ano Novo costuma ser visto como um momento de renovação, de deixar o passado para trás e começar um novo capítulo. Mas e se, entre os fogos e celebrações, surgirem histórias que revelam o lado mais inquietante dessa noite? Hoje irei narrar relatos que nos fazem pensar no que realmente acontece quando o relógio bate meia-noite. Estas histórias não são apenas assustadoras, elas nos convidam a refletir sobre o inesperado, sobre o que pode estar à espreita em noites que, à primeira vista, parecem ser apenas de festa e esperança. Deixando uma pergunta no ar: até onde o Ano Novo é só uma celebração? Agora vou contar um relato que parece simples à primeira vista. Uma viagem tranquila, uma noite comum, mas que, como vocês vão perceber, se tornou uma experiência impossível de esquecer. Boa noite, Dom. Foi na noite que antecedia o Ano Novo de 2017. Eu morava em Ohio, mais precisamente numa região próxima a Cleveland, e estava retornando para casa após terminar o semestre na Universidade de Rochester. Por razões pessoais, precisei permanecer na universidade por mais uma semana depois das aulas, o que fez com que eu passasse o Natal praticamente sozinho. O voo de volta foi tranquilo, mas meu humor já estava péssimo antes mesmo de decolar. Sendo um fã dedicado dos Browns, fiquei sabendo no aeroporto que o time havia perdido o último jogo da temporada, terminando com a marca de 0 vitórias e 16 derrotas. Uma espécie de sofrimento único, considerando que isso não acontecia com nenhum time desde os anos 80, se bem me lembro. Como se isso não bastasse, meu voo acabou atrasando, estragando os planos que minha família tinha para a virada do ano. A ideia inicial era irmos todos juntos de carro para a casa do meu primo, onde haveria uma festa para celebrar a data. Contudo, devido ao atraso, meus pais decidiram partir antes, levando o carro principal. Assim, fiquei com o carro reserva e a missão de fazer a viagem sozinho. Para amenizar a situação, minha mãe deixou nossa Golden Retriever Vera comigo para fazer companhia. Embora não estivesse nada animado para encarar a estrada sozinho, Vera sempre era uma ótima parceira, então tentei encarar a situação de maneira positiva. Quando o Uber me deixou em casa, já era mais de 10 horas da noite. Não me preocupei em desfazer as malas. Joguei tudo no carro, chamei Vera, tranquei a porta de casa e parti. O trajeto, como de costume nas estradas secundárias de Ohio, não tinha nada de interessante. Campos vazios, pequenos trechos de mata e escuridão por todos os lados. Havia apenas uma camada fina de neve no chão, o que era um alívio para mim, já que dirigir na neve nunca foi algo de que eu gostasse. A noite estava completamente escura. A única iluminação vinha dos faróis do carro e, ocasionalmente, das luzes externas de alguma casa de fazenda à distância. Mais ou menos na metade do caminho, percebi que Vera começou a se mexer inquieta. Primeiro achei que ela só queria atenção, mas logo ficou claro que ela precisava fazer suas necessidades. Bufei, pois não havia muito o que fazer além de parar no primeiro espaço que encontrasse. Logo vi um pequeno recuo na estrada, grande o suficiente para estacionar o carro. Desci do veículo, encolhendo as mãos nos bolsos e tentando ignorar o frio que cortava como facas. Vera parecia imune ao clima e à escuridão, como era de se esperar de uma Golden Retriever. Deixei que ela saísse sem coleira, confiando na obediência dela. Ela começou a farejar na borda da mata, explorando tudo com calma, mas sem ir muito longe. Tudo parecia normal. Até que um som alto veio da floresta. Era um barulho pesado e deliberado, muito diferente de um simples galho quebrando. Parecia que algo ou alguém estava se movendo rapidamente entre as árvores. Meu coração quase saltou pela boca. Fiquei paralisado, tentando enxergar algo na escuridão além dos primeiros troncos, mas era impossível ver qualquer coisa. Antes que eu conseguisse reagir, Vera disparou para dentro da floresta. Aquele era o maior temor de qualquer dono de cachorro. Em segundos, ela desapareceu entre as árvores. Comecei a gritar o nome dela desesperadamente, mas não obtive resposta. Meu peito estava apertado e a respiração ofegante. O frio intenso tornava tudo ainda pior. No entanto, não havia opção. Eu não podia deixá-la ali. Sem pensar muito, corri atrás dela, chamando-a de volta a plenos pulmões, sem querer imaginar o que poderia estar à sua frente. A única fonte de luz que eu tinha era a lanterna fraca do meu celular e o reflexo pálido da neve no chão.
A escuridão era tão densa que quase me choquei contra algumas árvores enquanto corria. Segui até não aguentar mais, com meus pulmões queimando por causa do frio. Quando precisei parar, quase desabei de exaustão. Apoiei-me em uma árvore, sentindo que minhas pernas iam ceder a qualquer momento. Eu não tinha ideia do que fazer. Foi então que a vi. Vera vinha na minha direção, abaixada, tremendo de medo, o rabo encolhido entre as pernas. Eu jamais a tinha visto assim. Cai de joelhos e a envolvi em um abraço apertado, tomado por um alívio indescritível. Ela encostou o corpo em mim, claramente apavorada. Foi nesse instante que a realidade me atingiu novamente. Estávamos ainda no meio da floresta, e o que quer que estivesse ali continuava por perto. Levantei imediatamente e disse para Vera me seguir. Dessa vez, ela obedeceu sem questionar, andando ao meu lado como se a vida dela dependesse disso. Tentamos encontrar o caminho de volta ao carro, mas eu não tinha certeza de que estava na direção certa. De repente, o som de galhos quebrando atrás de mim fez meu coração disparar. Nem olhei para trás, apenas comecei a correr. Vera disparou na frente e eu a segui, torcendo para não tropeçar. Os ruídos continuavam, como se algo estivesse nos perseguindo. Meu medo era tão intenso que senti um pânico genuíno de que aquele seria o meu fim, de que seria atacado ali mesmo. Por sorte, ou milagre, Vera encontrou o caminho de volta ao carro. Eu a joguei para dentro e bati a porta com força. Entrando no banco do motorista, olhei uma última vez para a floresta e senti meu estômago se revirar. 3 figuras estavam paradas à beira das árvores, nos observando fixamente. Sem hesitar, girei a chave e arranquei com o carro. Não olhei para trás, nem diminuí a velocidade. Meu corpo inteiro estava tremendo. Alguns quilômetros depois percebi algo terrível. Vera estava sangrando. Entrei em pânico ao notar um corte logo abaixo da paleta dela. Era profundo, como se alguém tivesse usado uma faca ou algo semelhante. Estacionei bruscamente e corri para abrir o porta-malas. Minha mãe tinha o hábito de manter um kit de primeiros socorros em cada carro, e naquele momento agradeci imensamente por isso. Com mãos trêmulas, limpei o ferimento de Vera e envolvi o local com gaze. Ela choramingou e eu me senti péssimo por fazê-la sentir dor, mas sabia que precisava cuidar daquilo. Pela primeira vez consegui respirar um pouco mais aliviado. Aquilo tinha finalmente acabado. Continuei dirigindo, mas a cena toda não saía da minha cabeça. A sensação de estar sendo seguido, o medo de morrer, a visão daquelas figuras na floresta, tudo parecia um pesadelo que eu não conseguia esquecer. Quando cheguei ao meu destino, não contei nada para os meus pais ou parentes. Não sei bem por que tomei essa decisão. Talvez porque fosse algo que preferi guardar só para mim, como se falar sobre aquilo tornasse a experiência ainda mais real. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Trabalhei durante um tempo para uma empresa especializada em organizar refeições para eventos corporativos. Dependendo da ocasião, nosso papel variava. Em alguns casos, apenas entregávamos a comida. Em outros, cozinhávamos e servíamos tudo no próprio local. O volume de trabalho sempre aumentava perto do fim do ano, quando aconteciam mais celebrações e encontros especiais. Foi em um desses eventos, em uma chácara nos arredores de Limoeiro, no interior de São Paulo, que vivi algo que nunca esqueci. Uma mistura de evento paranormal e medo bem real. Fomos contratados por uma empresa de grande porte. Por questões óbvias, prefiro não revelar o nome. O evento era voltado para os funcionários e, como é comum nessas festas, havia uma limitação no consumo de bebidas alcoólicas para evitar confusões. Pelo menos era o plano inicial. Para nossa surpresa, ninguém sabia de onde estavam surgindo tantas bebidas, mas em pouco tempo ficou claro que aquilo não era uma festa comum. Conforme a noite avançava, eu e meus colegas, garçons e cozinheiros, percebemos que os convidados não eram apenas funcionários de uma grande empresa. Não sei bem como explicar. Digamos que eram do pessoal barra pesada. Acho que você entende o que quero dizer.
Logo nos demos conta da situação. Apesar de tudo, eles eram extremamente educados conosco e não economizavam nas gorjetas sempre que servíamos algo. Ainda assim, era impossível ignorar o fato de que alguns deles estavam armados. Isso, claro, nos deixou em alerta. E para complicar, nossos próprios organizadores pediram que começássemos a servir as bebidas, mesmo quebrando a regra de restrição de álcool. Entre nós, comentávamos baixinho sobre o risco de nos metermos em confusão por causa disso. Mas, pelo visto, algum acordo foi feito nos bastidores, provavelmente envolvendo dinheiro, para que tudo seguisse como estava. A atmosfera da festa começou a mudar rápido. Quando íamos recolher pratos e copos das mesas, já dava para sentir uma tensão no ar. Embora os convidados estivessem bem animados, claramente sob efeito do álcool. Decidimos acelerar o serviço para sair dali o mais rápido possível. Foi então que, em um canto, vimos alguns homens discutindo de forma cada vez mais agressiva. Em outra mesa, outros brincavam de forma perigosa, apontando armas uns para os outros. Já próximos de ir embora, enquanto nosso carro nos aguardava do lado de fora, começamos a guardar tudo na cozinha. Mas o clima ficou ainda mais tenso quando começaram a disparar tiros para o alto. Já dentro do carro, enquanto fazíamos o inventário, percebemos que havíamos esquecido alguns pratos e talheres na cozinha. Não podíamos deixar nada para trás, pois depois seríamos cobrados. Resolvi descer rapidamente para pegar os itens e voltar. Felizmente, um funcionário da limpeza já estava me esperando na entrada com o material. Agradeci e, enquanto nos despedíamos, notei algo estranho. Um menino estava subindo no muro da chácara com agilidade, caminhando sobre a beirada como se procurasse um jeito de entrar. O rapaz que havia me entregue os pratos continuou me encarando por alguns segundos. Ele tentou me tranquilizar, dizendo que aquilo não era grande coisa, que logo iriam chamar a atenção do menino e que eu deveria seguir meu caminho sem me preocupar. Voltei para o carro e compartilhei o ocorrido com meus colegas. Todos acharam esquisito. Afinal, por que ele estava fazendo aquilo? O lugar ficava distante de outras propriedades, longe de qualquer casa ou sítio. Então, de onde aquele garoto tinha vindo e o que o motivava a tentar entrar justo ali, naquele ambiente e com aquelas pessoas? Não encontramos respostas. Pensamos apenas que poderia ser uma criança de algum lugar próximo fazendo travessuras. Parecia ter no máximo 9 ou 10 anos. Voltamos para casa e descansamos. No dia seguinte, meu chefe me ligou para acertar os detalhes de outro evento. Antes de encerrar a conversa, ele comentou: uma coisa antes de desligar. O Jorge me contou o que você viu ontem. Não só as pessoas com quem vocês lidaram, mas também aquele menino, não foi? Confirmei, mas estranhei o tom dele. Olha, ainda bem que você não o seguiu. Pode parecer estranho eu dizer isso, mas deixa eu te explicar. Organizo esse tipo de evento há muito tempo. Já fomos várias vezes para essa chácara, como você sabe. Não é a primeira vez que trabalhamos com aquele pessoal. E também não é a primeira vez que alguém vê esse menino. Sei que isso pode soar meio inacreditável, mas vou te contar mesmo assim. Ele fez uma pausa antes de continuar. Tem coisas que é melhor a gente não mexer. Vamos, fazemos nosso trabalho e saímos. Só isso. O dono da chácara, que eu conheço há anos, me contou que em um evento semelhante, também organizado para esse grupo, esse mesmo menino foi visto espiando por cima do muro. Um dos caras, do nada, apontou uma arma e atirou na testa dele. Disseram que foi por curiosidade. E o pior, acharam graça da situação. Nunca descobriram de onde o menino vinha, quem ele era ou de onde apareceu. Nem virou notícia. Meu chefe respirou fundo e prosseguiu. O chefão daquele grupo pediu ao dono da chácara que não comentasse nada sobre o incidente. Você sabe como essas coisas funcionam. Dizem que enterraram o garoto ali mesmo. Desde então, algumas pessoas que trabalham por lá relatam vê-lo de tempos em tempos. Tentam afastá-lo com medo de que ele se machuque de novo, porque o muro é bem alto. Ele então acrescentou algo que gelou minha espinha. Teve um colega que trabalhou com a gente por um tempo. Você não chegou a conhecê-lo. Ele pediu demissão depois de vê-lo. O garoto, segundo ele, não é apenas pálido. Ele tem um buraco na testa, bem no local onde foi atingido. Dizem que, quando estão cara a cara com ele, não há expressão no rosto, apenas aquele vazio.
Por isso, se um dia voltar lá e o vir novamente, não se aproxime. Deixe-o quieto. O pessoal que trabalha por lá já sabe, apenas observam de longe. Ele sobe no muro, fica parado por alguns minutos e depois vai embora. Enquanto ele falava, me lembrei do que tinha visto. Naquele dia, quando o menino subiu o muro com tanta agilidade, eu não sei o que teria feito se tivesse chegado perto o suficiente para encarar o rosto dele. Sinto um alívio por nunca mais ter precisado trabalhar naquela chácara. Ainda sei que ela está lá, cada vez mais moderna e reformada. Penso, às vezes, se a família do garoto algum dia soube o que aconteceu com ele de verdade. É uma história cheia de tristeza, mas também repleta de mistério e medo. Há quem diga que espíritos de crianças guardam uma energia diferente. Mas me diga você, o que pensa disso? Escreva sua opinião nos comentários. O que vou relatar agora é algo que ainda ocupa meus pensamentos, especialmente neste período do ano. Foi na noite de Ano Novo, alguns anos atrás. Estava indo para a casa dos meus pais para celebrar com eles. Eles vivem a algumas horas de distância, em uma área rural da Pensilvânia. Então resolvi sair no fim da tarde, imaginando que teria tempo suficiente para chegar com folga. A jornada deveria ser tranquila. Eu até gosto de dirigir longas distâncias, então achei que seria uma boa oportunidade para refletir. Mas o tempo tinha outros planos para mim. A neve começou a cair cerca de 1 hora depois que peguei a estrada. No início, era algo leve, quase poético. Os flocos dançavam no ar e a paisagem parecia tirada de um cartão de Natal. Contudo, parecia que elogiar o clima foi meu erro, porque a intensidade da neve só aumentava à medida que eu seguia a viagem. Logo, aquilo que era bonito se transformou em uma tempestade de neve de verdade. A pista ficou escorregadia e enxergar à frente ficou quase impossível. Meu carro, um sedã compacto, não foi feito para enfrentar neve pesada, e quando começou a derrapar em subidas, decidi que era hora de parar. Arriscar minha vida não estava nos planos. Erro meu não ter me preparado melhor. Encostei o carro em um lugar seguro no acostamento, afastado o suficiente do pouco tráfego que ainda passava. Avisei meus pais por mensagem, explicando a situação. Eles ficaram muito preocupados. Fiz o possível para tranquilizá-los, mas eu mesmo não estava tão confiante. Resolvi esperar a tempestade diminuir, torcendo para que isso acontecesse rapidamente. Mas a realidade não colaborou. A neve só piorava, cobrindo o carro e bloqueando a estrada à frente. Depois de 1 hora ficou claro que não seguiria viagem naquela noite. Meu pai se ofereceu para vir até mim, mas eu recusei. Seria insano. Propus que, caso as coisas não melhorassem, ligaria para a polícia. Ele concordou a contragosto. Chamar a polícia, porém, era minha última opção. Também não tinha um seguro que cobrisse emergências na estrada, então estava por minha conta. Continuei dizendo a mim mesmo que a nevasca teria que cessar eventualmente. Caso ficasse tarde demais ou eu ficasse exausto, então ligaria para os serviços de emergência. A ideia de passar a noite no carro me deixava inquieto. Não queria gastar toda a gasolina tentando manter o aquecimento, nem correr o risco de descarregar a bateria com as luzes ou o motor. Optei por ligar o carro apenas de tempos em tempos, economizando o máximo possível. Lá fora, o vento rugia e a solidão daquela situação começou a pesar. Foi quando, pelo retrovisor, percebi luzes se aproximando no meio da tempestade. Um alívio enorme tomou conta de mim, quase como se tivesse ganho na loteria. Era um caminhão limpa-neve que parou ao meu lado. Pensei comigo, agora estou salvo. Baixei o vidro e o motorista se inclinou para falar. Era um homem mais velho, talvez nos seus 50 e tantos anos. Seu rosto trazia marcas de quem já enfrentou muitos invernos rigorosos. Porém, em vez de começar a falar, ele ficou me encarando. O silêncio foi desconfortavelmente longo e aquilo me deixou intrigado. Ele finalmente perguntou com uma voz rouca que lembrava a de quem fuma há anos se eu estava bem. Aquilo soava um pouco intimidador. Respondi que meu carro não tinha condições de enfrentar aquela tempestade, tentando equilibrar educação e firmeza no tom. Ele balançou a cabeça em concordância
e disse que eu realmente não iria longe com aquele carro, especialmente naquela nevasca. Ficamos em silêncio por alguns segundos, como se ele estivesse escolhendo as palavras. Notei que ele olhou para o banco traseiro do meu carro, quase como se procurasse algo. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele se ofereceu para me dar uma carona. Minha primeira reação foi hesitar. Eu não o conhecia, e havia algo na sua postura que me deixava desconfortável. Ainda assim, ele parecia ser sincero, e a ideia de passar a noite inteira no meu carro parecia simplesmente irracional. Perguntei se ele poderia me levar até a casa dos meus pais, e ele disse que não haveria problema. Também questionei o que deveria fazer com meu carro, ao que ele respondeu, com um gesto de descaso, que era melhor deixar ali mesmo. Após ponderar um pouco, concordei. Peguei minha bolsa, entrei na cabine do caminhão e fui imediatamente envolvido pelo calor do aquecedor que relaxou meus músculos tensos. Ele perguntou para onde eu estava indo e expliquei o caminho até a casa dos meus pais. Ele assentiu, mas depois disso não disse muito. O silêncio no início parecia tranquilo, mas conforme o tempo passava, comecei a me sentir desconfortável. Foi quando percebi algo estranho. Ele não estava indo na direção que eu havia indicado. Meu GPS mostrava que estávamos seguindo para o lado oposto. A estrada ali era bem simples, com apenas 2 direções possíveis. Tentei manter a calma e perguntei com a voz mais controlada que consegui se estávamos no caminho certo. Acho que minha tentativa não foi tão convincente, porque senti uma ligeira mudança na postura dele após minha pergunta. Sem me olhar, ele respondeu que faria um pequeno desvio, porque as estradas secundárias seriam melhores do que a principal. Eu não conhecia bem a área para argumentar, mas a forma como ele falou me deixou apreensivo. Seguimos em frente e ele de fato saiu da rodovia, entrando em uma estrada menor que, de acordo com o GPS, apontava mais ou menos na direção correta. Tentei me convencer de que estava exagerando, mas a sensação de que algo estava errado continuava. Comecei a observar melhor o interior do caminhão. Vi garrafas de bebida vazias no chão próximo aos pés dele, mapas amassados nos compartimentos laterais e entre os bancos, uma faca cravada. Meu coração acelerou e eu só conseguia pensar que, se ele ouvisse, saberia que eu estava apavorado. Quando ficou claro que ele não estava seguindo as indicações do GPS e ignorava todas as saídas corretas, meu desespero só aumentou. Então avistei uma casa à distância, a única construção visível em quilômetros. Aquilo parecia minha única chance. Esperei até estarmos mais próximos, respirei fundo e agarrei a maçaneta da porta. Num movimento rápido, empurrei a porta com o pé, sentindo o vento gelado me atingir como uma bofetada. Rolei para fora e senti uma dor intensa na perna ao cair na neve, mas continuei correndo em direção à casa. Ele gritou algo atrás de mim, e quando olhei rapidamente para trás, vi que mexia no porta-luvas, talvez buscando uma arma. Não esperei para ver. Corri o mais rápido que pude, tentando não escorregar. Quando alcancei a porta da casa, bati com toda a força e gritei por ajuda. Um casal abriu a porta e me puxou para dentro. Desabei no chão, sem fôlego, e contei o que havia acontecido. Eles não hesitaram, chamaram a polícia imediatamente. Quando os policiais chegaram, o caminhão limpa-neve já havia desaparecido. Eles informaram que fariam buscas pela área, mas admitiram que, com aquela tempestade, localizar o veículo seria complicado. Acabaram me levando até a casa dos meus pais e ainda ajudaram a providenciar o reboque do meu carro. Fiquei imensamente agradecido por isso. Meu pai, por outro lado, ficou indignado ao ouvir o que tinha acontecido. Desde aquele dia, evito dirigir na neve. Volta e meia me pego pensando no que poderia ter acontecido se eu não tivesse saltado do caminhão no momento em que saltei. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Era o último dia de dezembro de 2020 e todos aguardávamos com ansiedade o encerramento de um ano que parecia interminável. Victor, meu amigo, estava organizando uma festa em sua casa.
Eu cheguei mais cedo para ajudá-lo com os preparativos e garantir um lugar no quarto dos pais dele para passar a noite. Assim poderia ir de carro, beber e não precisar me preocupar com a volta. Naturalmente, os pais dele não estavam por lá naquela noite. A festa atraiu boa parte de nossos amigos mais próximos, além de algumas pessoas que Victor conhecia, mas que eu nunca tinha visto antes. O clima era animado. Quando chegou a meia-noite, houve o esperado brinde ao som de Feliz Ano Novo. Depois disso, o grupo começou a se dispersar. Alguns seguiram para outras festas, bares ou voltaram para casa. Aos poucos, o número de convidados foi diminuindo, e o que antes era uma multidão barulhenta tornou-se uma reunião pequena e tranquila, com os mais íntimos bebendo e conversando na sala até altas horas. Lá pelas 3 da manhã, as últimas pessoas que não ficariam por lá foram embora. Restamos apenas eu, Victor e David, que já estava praticamente apagado no sofá. Quando a casa ficou completamente silenciosa, começamos a ouvir um som esquisito de vez em quando. Inicialmente não sabíamos o que era. Parecia algo semelhante a um rangido. Imaginamos que poderia ser a geladeira ou algum outro eletrodoméstico. Sim, pode soar bobo, mas esses aparelhos às vezes emitem ruídos bem estranhos. Como não estávamos completamente sóbrios, o som demorou a nos tirar da inércia. Depois de um tempo, o incômodo nos levou a investigar. Seguimos até a cozinha, mas rapidamente percebemos que o barulho não vinha dali. Aproximando-nos da porta que dava acesso ao porão, ficou claro que era de lá que vinha o som. Victor abriu a porta e o rangido ficou mais evidente. "Vai lá e dá uma olhada", sugeri. "Nem pensar", ele rebateu. Decidiu então gritar para o escuro: "Ei, tem alguém aí?" Assim que ele terminou a frase, o som parou de imediato. Ficamos 1 minuto inteiro ali no topo da escada sem ouvir nada. Por fim, decidimos descer juntos. Pegamos tacos de beisebol. Talvez por causa do álcool achamos que aquilo seria útil, mas provavelmente só aumentava nossas chances de se machucar. Descemos com cuidado e examinamos cada canto do porão. Não era um espaço muito grande. Havia um sofá, uma televisão, um pequeno bar, uma mesa empoeirada no canto e um amontoado de coisas antigas espalhadas por todo lugar. Primeiro, verificamos os possíveis esconderijos. Depois, nos concentramos em entender de onde vinha o barulho. Foi então que percebi uma cadeira de balanço num canto. Sentei nela e comecei a balançá-la. O som era exatamente o mesmo que ouvimos antes. Victor me olhou com uma expressão que fez minha pele se arrepiar. Nunca corremos tão rápido. Trancamos a porta do porão assim que subimos. Passamos um bom tempo tentando racionalizar o ocorrido, mas nenhuma explicação fazia sentido. Victor deixou a porta trancada até que seus pais voltassem para casa dias depois. Não havia ninguém lá embaixo, mas algo havia mexido aquela cadeira. Descobrimos que ela tinha pertencido à avó dele, falecida há muitos anos. A mãe de Victor a mantinha por apego emocional. Desde então, nunca mais vivi nada parecido com o que as pessoas chamam de sobrenatural. Apenas lembrar disso ainda me causa calafrios. Nunca me senti atraído por festas. Mesmo na época da faculdade, logo me cansei daquele hábito de sair o tempo todo. Sempre preferi programas tranquilos, cercado por poucos amigos próximos. Cresci em uma região rural do interior de Mato Grosso do Sul. E o que vou contar aconteceu há alguns anos. Desde pequeno, meu pai e os amigos dele tinham um costume peculiar: passar a véspera de Ano Novo pescando em um rio isolado, enquanto o restante das pessoas celebrava de outras maneiras. Com uma mãe pouco presente e sem muitos parentes por perto, minhas viradas de ano foram marcadas por noites quentes na beira da água, ao lado do meu pai, meu irmão, meu tio e alguns amigos da família. Com o tempo, as coisas mudaram. Meu pai já não está entre nós, e meu irmão se mudou para São Paulo faz anos. Mesmo assim, faço o possível para manter a tradição, especialmente na virada de ano. Talvez seja uma forma de homenagear aqueles momentos. Felizmente, meus 2 melhores amigos, Mateus e Tiago, compartilham esse espírito aventureiro.
Eles têm aquele perfil de quem vive em contato com a natureza, mais habituados a trilhas em matas e beiras de rio do que as ruas da cidade. Isso nos aproxima e juntos mantemos a tradição, o que é ótimo, porque passar o ano novo sozinho seria desolador. Naquele dia, Mateus ficou responsável por dirigir. A caminhonete dele era perfeita para o terreno. Pneus grandes, tração nas 4 rodas e espaço de sobra para todo o equipamento. Levamos tudo o que precisaríamos. Varas, iscas, molinetes, um pequeno barco inflável para chegar aos melhores pontos e uma barraca portátil para nos proteger do sol escaldante ou de uma eventual chuva de verão. A previsão dizia que o tempo estaria estável, mas, no interior do Mato Grosso do Sul, o clima é imprevisível, então nos preparamos para o pior. Ou ao menos foi o que pensamos. O rio para onde íamos era nosso refúgio particular. Escondido no meio de uma mata cerrada, era o tipo de lugar que ninguém encontraria sem querer. Adorávamos isso. A água corria calma na maioria dos trechos, mesmo quando a estação não era tão chuvosa. À medida que Mateus guiava pela estrada de terra, a empolgação crescia. Há algo de mágico no silêncio da pescaria. Apenas você, seus amigos e aquela expectativa de fisgar algo. Bem mais satisfatório do que ficar bebendo sem propósito em qualquer festa. Assim que estacionamos perto da trilha que levava ao rio, algo estranho chamou minha atenção. Um homem estava parado ali, a poucos metros. Ele usava roupas adequadas para uma tarde de calor, mas havia algo fora do normal. Não fazia nada além de encarar a caminhonete. Por um instante, achei que ele poderia estar ali para pescar também, mas logo percebi que alternava o olhar entre o celular e nós. Aquilo me deixou desconfortável. Comentei com os outros. Tiago deu de ombros e Mateus fez um sinal de que também tinha notado. Mas ninguém falou mais sobre isso. Enquanto descarregávamos os equipamentos, o homem, de repente, começou a correr em nossa direção, agitando os braços freneticamente. Baixei o vidro do carro para entender o que estava acontecendo. Ele gritava que precisava de ajuda urgente. Um amigo dele havia acabado de cair no rio, onde a correnteza teria levado a pessoa para uma parte mais funda. Mostrava o celular nervoso, dizendo que alguém do grupo tinha acabado de avisar. A aflição no rosto dele parecia real, impossível de ignorar. Sem hesitar, Tiago pulou do carro e logo todos nós seguimos o homem, que disparou na frente, guiando-nos pela trilha até o local onde teria acontecido o acidente. Ninguém lembrou de pegar os chapéus ou protetores solares. A urgência nas palavras dele nos pegou desprevenidos. Ele avançava quase correndo e nós tentávamos acompanhá-lo. Assim que nos aproximamos do rio, algo começou a me incomodar. Não estávamos seguindo para os pontos onde sempre pescamos, onde o fundo é mais seguro e o acesso é tranquilo. Em vez disso, nos dirigíamos a uma área mais afastada, conhecida por ter lamaçais e redemoinhos mais fortes. Pensei em dizer algo, mas tudo estava acontecendo rápido demais. Foi quando avistamos mais 2 pessoas próximas à margem. Não pareciam pescadores nem se mexiam muito. Apenas nos observavam enquanto nos aproximávamos. Olhei para as mãos deles e percebi que estavam armados. Meu coração congelou. Um deles gritou para pararmos imediatamente e apontou a arma direto para mim. Não há palavras para descrever o pânico de se ver na mira de uma arma. É um medo que paralisa. O homem que nos trouxe até ali virou-se para nós com um sorriso cínico. Só então me dei conta. Era uma emboscada. O outro sujeito ordenou que entregássemos as chaves do carro de Mateus e tudo o que tínhamos nos bolsos. Não havia escolha. O tom deles deixava claro que não estavam brincando. Mateus, hesitante, tirou as chaves do bolso e as entregou. Seguimos o mesmo gesto, esvaziando os bolsos. Tentei esconder meu celular, mas um deles percebeu e exigiu os telefones. Mateus respondeu que o dele estava na caminhonete e eles riram de forma debochada. Fiquei tomado pela raiva, mas estávamos impotentes. Se não estivessem armados, eu teria reagido. Em questão de segundos, levaram tudo e nos obrigaram a voltar pela trilha, enquanto nos mantinham sob a mira das armas. Um deles entrou na caminhonete de Mateus e partiu em disparada. Os outros 2 desapareceram na mata, provavelmente onde tinham deixado o próprio veículo. Ficamos ali, parados, suando em bicas, tomados pelo calor e pela indignação.
foi quando Mateus puxou um celular do bolso. Ele tinha mentido. Não entregou o telefone. Aquilo foi um alívio momentâneo. Com o aparelho, ligamos para a polícia, explicando o ocorrido com o máximo de detalhes possível. Nos orientaram a permanecer no local e esperar ajuda. Ficamos ali, tentando nos abrigar como podíamos. Eu estava dividido entre o medo e a raiva. Mateus parecia ainda mais abalado. Começou a chutar as árvores por perto, gritando de frustração. Tiago tentou acalmá-lo, mas não adiantou muito. Tudo aconteceu tão rápido que minha cabeça ainda tentava entender o que acabara de ocorrer. Não fazia sentido. O que aquelas pessoas estavam fazendo ali, no meio do nada, na véspera de Ano Novo? A situação parecia surreal. Vou pular a parte mais monótona. A polícia chegou, fez o boletim de ocorrência e nos levou até a casa de Tiago, que era a mais próxima. Como já imaginávamos, a caminhonete de Mateus nunca foi recuperada, nem os culpados. Até hoje nós três ainda lutamos para acreditar que isso realmente aconteceu. Tiago acha que foi puro azar, que cruzamos com aquelas pessoas no momento errado e nos tornamos um alvo fácil. Talvez ele esteja certo, mas para mim é estranho que estivessem ali naquele lugar tão remoto, esperando por alguém. Não faz sentido que parecessem tão certos de que encontrariam alguém naquela noite. Não sei ao certo o que pensar dessa história. Nos primeiros anos da década de 90, na Colônia Moderna, em Monterrey, a casa dos meus avós era um ponto de encontro. Durante o Natal e o Ano Novo, todos os netos se reuniam ali, criando memórias que até hoje me acompanham. Foi numa dessas noites de Ano Novo, enquanto esperávamos a virada, que um dos meus tios decidiu, de última hora, ir até um depósito, como chamamos as lojas de bairro que vendem gelo, petiscos e, principalmente, cerveja. Essas lojas, quase sempre abertas até tarde, eram indispensáveis em celebrações como aquelas. Com ele fora, a casa estava movimentada. Minhas tias estavam na cozinha, finalizando o jantar, os tios no quintal, preparando o carvão para o churrasco, e nós, crianças, brincando pela vizinhança. Naquela noite resolvemos explorar uns barracos de madeira que ficavam a poucas casas de distância da minha avó. Eram pequenas construções, abandonadas e silenciosas. Corremos pelos corredores, atravessando quintais vazios, até que, ao sairmos por um deles, vimos algo que me marcou profundamente. Uma ave enorme voando baixo, tão perto que parecia tocar o topo das paredes sem teto dos barracos. Ficamos paralisados por um instante, mas logo o medo nos fez disparar de volta para a casa da minha avó. Não contamos a ninguém, temendo uma bronca por termos ido a um lugar tão escuro e perigoso. Tentamos nos convencer de que se tratava de um pássaro comum, talvez uma águia, mas algo não fazia sentido. Ainda assim, éramos crianças, e explicações simples pareciam suficientes para nos acalmar. Pouco depois, meu tio voltou do depósito visivelmente agitado. Todos se reuniram ao seu redor, perguntando o que havia acontecido. Ele explicou, nervoso, que tinha visto uma mulher vestida de preto. Segundo ele, ela voava pela esquina antes de cair no mesmo quintal onde havíamos brincado minutos antes. As tias debocharam, dizendo que ele devia estar bêbado, que aquilo era impossível. Mas, por mais extraordinário que parecesse, eu sabia que ele não estava mentindo. Esse tio nunca foi de beber além da conta, e naquela noite ele sequer havia tomado uma cerveja. Nós, crianças, continuamos calados. Não mencionamos a ave gigante. O relato do meu tio só intensificou nosso medo. Não era a primeira vez que ouvíamos histórias sobre bruxas naquele bairro. Aliás, mesmo hoje em dia, ainda há quem conte experiências similares na Colônia Moderna. Muitos familiares meus também já falaram sobre pássaros enormes que cruzavam o céu à noite, principalmente entre os anos 90 e início dos anos 2000. Se vocês estiverem interessados, posso compartilhar outro relato que vivenciei na infância, também na Colônia Moderna. Diferente deste, é algo que presenciei com meus próprios olhos, e não um relato de outra pessoa. O que acham que pode ter sido essa experiência? Seria possível que se tratasse mesmo de uma bruxa? Minha avó sempre viveu naquela casa,
e bem na entrada havia uma árvore modesta, com cerca de 2 metros de altura, mas repleta de galhos e folhas. Durante a noite, era comum ouvirmos algo grande se mexendo lá dentro, fazendo o topo balançar de maneira inquietante. Curiosos, saíamos para investigar, mas nunca encontrávamos nada. Pensávamos que poderia ser um gato, algum pássaro ou pombas que tivessem feito ninho ali, mas a busca nunca revelava qualquer sinal. Mesmo de dia, a árvore parecia completamente vazia. Minha avó ficava incomodada, já que o quarto dela tinha a janela bem próxima da árvore, a menos de 1,5 metros. O som das folhas se agitava de maneira evidente, como se algo pesado estivesse lá dentro, mas a origem permanecia um mistério. Isso seguiu por bastante tempo, até que um dia subimos ao terraço no 2º andar da casa para arrumar algumas coisas. Dali de cima, notamos algo estranho. O topo da árvore estava achatado, como se algo de grande porte tivesse pressionado a copa. O formato era bem definido, parecendo a marca de uma esfera gigante que tivesse se acomodado ali, como uma bolinha de massinha amassada. O tamanho era desproporcional para qualquer ave que poderíamos imaginar, até mesmo corujas ou águias. Aquilo nos deixou sem explicação. Poucos dias depois, alguém decidiu arrancar a árvore e substituí-la por 2 menores. Desde então, os barulhos misteriosos pararam e as noites voltaram a ser tranquilas naquela casa. Quando éramos pequenos e passávamos os feriados de final de ano na casa da minha avó, Natal e Ano Novo, nossos tios costumavam dizer algo em tom de brincadeira, como se conversassem entre eles, mas com a intenção clara de que nós, crianças, ouvíssemos. Apesar da leveza do tom, havia uma pitada de seriedade naquilo. Sempre era tarde da noite enquanto ainda estávamos acordados, brincando, e os adultos seguiam com suas festas. Risos, música alta, copos cheios e conversas animadas. Não importava a data, eles diziam que devíamos ir dormir, porque nessas noites crianças poderiam ser levadas. Às vezes falavam que eram bruxas. Outras vezes diziam apenas que as crianças sumiam e ninguém sabia explicar por quê. Quanto mais jovens éramos, mais aquilo nos assustava. Era o suficiente para que corrêssemos para a cama sem discutir, embora não soubéssemos se aquilo era verdade ou só uma forma de nos obrigar a dormir. Aquelas palavras sempre vinham acompanhadas de sorrisos maliciosos de quem sabia que estava pregando uma peça, enquanto apagavam as luzes e fechavam a porta do quarto. O tempo passou e nós crescemos. Adultos relembrávamos essas festas ao lado de nossos pais e tios, em reuniões cada vez mais raras na antiga casa dos avós. Alguns familiares já haviam partido, e a saudade tornava essas lembranças ainda mais doces. Em uma dessas ocasiões, minha irmã, cheia de curiosidade, perguntou sobre aquele hábito estranho de nos mandar dormir com histórias de desaparecimentos. Ela queria saber de onde vinha isso. A princípio, todos riram, recordando nossas caras apavoradas. Mas, de repente, o clima mudou. Uma tensão sutil tomou conta da sala, e eu não entendi de imediato o motivo. Até que uma das minhas tias mais velhas resolveu falar. Contou que, quando a família se mudou para aquela casa em Ecatepec, perto do Cerro de São Carlos, nos anos 80, começaram a notar um padrão assustador. Nas festas de dezembro, crianças da vizinhança desapareciam. As famílias do bairro viviam em alerta, mantendo as luzes acesas e vigiando atentamente. Mas havia sempre aquele medo de que o responsável fosse alguém conhecido. Meus tios acreditavam que, com o clima festivo, as pessoas ficavam mais descuidadas, mais vulneráveis, e era nesse momento que os desaparecimentos aconteciam. Um tio meu, sério como nunca, contou sobre um casal jovem que ele conhecia bem, moradores da rua de trás. Eles tiveram um filho muito cedo, mas o bebê nunca chegou ao primeiro aniversário. Foi levado sem que ninguém jamais soubesse como ou por quem. Havia vizinhos que murmuravam que o casal, por ser jovem e despreparado, tinha se desfeito da criança por vontade própria. Porém, meu tio insistiu que conhecia o casal o suficiente para saber que eles ficaram devastados. Além de sofrerem com a perda,
ainda carregaram o peso das fofocas. Acabaram se mudando para a cidade do México, buscando recomeçar. A verdade é que na vizinhança 2 versões circulavam. Alguns acreditavam que os desaparecimentos eram obra de alguém do próprio bairro. Outros, mais supersticiosos, culpavam bruxas. O curioso é que sempre aconteciam na mesma época, dezembro. Meus tios tinham certeza de que eram bruxas, enquanto outras famílias preferiam pensar que fosse algo mais humano, embora igualmente cruel. Um detalhe, no entanto, unia todas as histórias. As crianças levadas nunca eram batizadas. Quando crescemos um pouco mais, lembro que acabaram batizando quase todos nós, os primos. Explicaram que a razão era nos proteger. Curioso, perguntei por que não haviam feito isso logo quando éramos bebês, já que parecia ser uma solução tão simples. Foi então que o assunto da minha avó surgiu. Ela acreditava que cada um deveria fazer sua própria escolha, sem que algo tão importante fosse imposto desde cedo. Hoje, consigo enxergar o quanto essa postura dela era admirável, mas sei que naquela época, isso deixava nossos pais cheios de preocupação. Era 31 de dezembro, dia que antecede o Ano Novo. Meu amigo Carlos me pediu para cuidar da cachorra dele, Lily, durante o fim de semana, enquanto ele estaria viajando para celebrar a virada do ano em outra cidade. Eu, com 35 anos, e ele, com 27, temos prioridades bem diferentes. Festas não me atraem mais tanto assim, e a ideia de ganhar um trocado extra e passar a noite de Réveillon tranquilo soava perfeita. Aquela véspera de Ano Novo caiu num sábado, e Carlos partiu cedo, antes mesmo do sol estar alto. Ele me explicou que voltaria no domingo à noite, deixando uma lista bem simples: alimentar Lily, levá-la para passear 2 vezes ao dia e impedir que ela subisse nos móveis. Lily, uma pequena husky mestiça, nunca soube dizer de que cruzamento veio o resto. Tem apenas 1/3 do tamanho de um husky típico. Ela é tão calma e comportada que Carlos confiou em mim para cuidar dela, ao invés de contratar alguém especializado. Cheguei com minha mochila carregando o essencial: laptop, carregador, itens de higiene e uma troca de roupa. Eu e Carlos não somos tão próximos. Nos conhecemos por meio de amigos e, ocasionalmente, saímos juntos nos fins de semana. Fiquei de dormir no quarto de hóspedes, onde havia um futon no chão. O dia passou sem grandes surpresas. Passei horas no laptop, joguei alguns games da coleção do Carlos e, para a noite, convidei minha namorada. Carlos concordou, não sem antes brincar. Só não vale usar a minha cama para isso. Ela avisou que sairia do trabalho depois da meia-noite e seguiria direto para lá, mas o trajeto levaria uns 30 minutos. Enquanto isso, fiquei sozinho com Lily, assistindo filmes na sala. Ela estava sempre ali, perto dos meus pés. Por volta das 9 da noite, a campainha tocou. Quando abri a porta, deparei-me com uma mulher que parecia estar na faixa dos 30 anos. Usava um moletom com capuz e carregava um casaco. Ela se apresentou como namorada do Carlos e disse que precisava pegar algo que tinha deixado na casa. Ofereci-me para buscar, mas ela garantiu que sabia onde estava e subiu direto para o quarto do Carlos, fechando a porta atrás de si, mas sem trancar. Achei prudente avisar Carlos e mandei uma mensagem: "Não sabia que você tinha namorada." Enquanto esperava uma resposta, ela permaneceu lá em cima por um bom tempo. Quando desceu, trazia o casaco, agradeceu e já ia saindo. Resolvi puxar conversa. "Vocês estão juntos há muito tempo?" Ela respondeu rindo, mais do que eu deveria. O riso dela parecia uma piada interna e acabei rindo também. Em seguida disse: "Tenha uma boa noite." A interação me pareceu um pouco estranha. Comecei a imaginar que talvez eles tivessem terminado recentemente, o que poderia explicar o tom dela. Mas uma dúvida me incomodava. Será que eu deveria tê-la deixado entrar? Carlos ainda não havia respondido à mensagem. Liguei para ele algumas vezes até que, em meio ao barulho de uma festa, ele finalmente atendeu. Expliquei a situação. Uma mulher veio até aqui dizendo que era sua namorada. Ela buscou algo no seu quarto. Carlos, confuso, perguntou: "O que você está dizendo?"
Ela disse que era sua namorada. Respondi. Não perguntei o nome. Ele exclamou: você sabe que eu não tenho namorada. Como ela era? Naquele instante, a sensação de ter sido ingênuo me atingiu em cheio. Relatei a aparência da mulher para Carlos, mas ele garantiu que não fazia ideia de quem ela poderia ser. Quando contei que ela esteve no quarto dele por alguns minutos, ele entrou em pânico. Vai lá agora e verifica se ela levou alguma coisa. Subi imediatamente, mas como não sabia exatamente o que havia no quarto antes, Carlos foi descrevendo itens específicos para eu conferir. Tudo parecia estar no lugar. Do outro lado da linha, ele tentava montar as peças do quebra-cabeça, dizendo que faria algumas ligações e me enviaria fotos para tentar identificar quem era a visitante misteriosa. Não havia dúvida de que isso tinha estragado a noite dele. Pior ainda, percebi que ele já estava bastante bêbado, o que só me fez sentir mais culpado por ter deixado aquela desconhecida entrar. Carlos passou a enviar prints de perfis de Instagram, mas nenhum batia com a descrição que dei. Depois de um tempo em silêncio, ele me mandou uma mensagem. Acho que sei quem foi, só garanta que ela não volte. Não fiz mais perguntas, respondi apenas, ou foi falha minha, e deixei por isso mesmo. Supus que Carlos estivesse lidando com algum problema complicado com alguma mulher. A virada do ano foi solitária para mim, mas não me incomodei tanto com isso. Nunca fui muito ligado à contagem regressiva ou à queda da bola na TV. Já tarde da noite, Trisha finalmente chegou e ficamos juntos na sala. Contei a ela sobre o ocorrido e ela ficou chocada. Mas então aconteceu algo estranho. Lily, que estava deitada quieta, ergueu a cabeça e olhou fixamente para a porta. Logo em seguida, ouvimos batidas suaves. Quem quer que fosse não usou a campainha. Não abri a porta de jeito nenhum. Liguei para Carlos várias vezes, mas ele não atendeu. Provavelmente estava bêbado demais para sequer perceber o celular. Trisha e eu ficamos em silêncio absoluto até os passos sumirem. Era óbvio que tinha relação com a mulher mais cedo. Talvez fosse ela de novo. Decidimos não nos meter mais nisso. Pouco depois fomos para o quarto de hóspedes e nos acomodamos no futon, assistindo a um filme enquanto tentávamos relaxar. Abraçados, acabamos pegando no sono. Mas menos de uma hora depois, acordei com Lily uivando. Ela estava no quarto conosco, parada perto da porta, balançando o rabo e soltando um som ansioso. Acordei Trisha, que logo percebeu o comportamento estranho da cachorra. Sussurrei: Lily, quieta! Ela me olhou, mas manteve o foco na porta, agora rosnando e gemendo inquieta. Foi quando ouvimos passos lá fora, sobre o piso de madeira. Parecia haver pelo menos 2 pessoas andando na ponta dos pés até a porta. A maçaneta começou a se mover. Por sorte, tínhamos trancado a porta por hábito. Uma voz feminina perguntou: Carlos? Olhei para Trisha e fiz um sinal para que permanecesse em silêncio. Aquela mulher não estava sozinha. Mais um toque na porta, e então ela falou novamente: Quem está aí? Esta é a casa do Carlos. Respirei fundo e em voz alta, quase gritando, declarei: A polícia já foi chamada faz alguns minutos, só para vocês saberem. A mulher respondeu: De quem é você? Ignorei completamente a pergunta dela e, em voz baixa, pedi para Trisha chamar a polícia de verdade. Ela ligou, sussurrando enquanto explicava a situação. Enquanto isso, continuei: Podem tentar alguma coisa, mas saibam que no momento em que fizerem isso, a polícia estará aqui para lidar com vocês. Ouvi passos se afastando após um breve sussurro do outro lado. Trisha e eu permanecemos no quarto, aguardando a chegada da polícia. Quando os policiais chegaram, a porta da frente, que tinha ficado aberta por eles, facilitou a entrada. A casa já estava vazia. Relatei tudo o que aconteceu, tentando explicar os detalhes. Enquanto isso, liguei várias vezes para Carlos até que ele finalmente atendeu, ainda visivelmente bêbado. Um dos policiais pegou o telefone para falar com ele, enquanto o outro ouvia meu relato e o de Trisha. Quando tudo foi esclarecido, a conclusão foi de que a garota de antes tinha pego uma chave no quarto do Carlos. Foi um momento complicado. Carlos, impossibilitado de voltar naquela hora, praticamente implorou para que eu ficasse até amanhecer. Decidi mandar Trisha para casa. Assumi a responsabilidade, já que fui eu quem permitiu a entrada daquela mulher.
Tranquei a porta do quarto onde estava com Lily e passei o restante da noite lá. Como medida extra, ainda que improvisada, coloquei uma cadeira contra a porta da frente, esperando que fosse o suficiente caso tentassem voltar. Pela manhã, parecia que a noite tinha sido tranquila, nenhum sinal de retorno. Carlos chegou mais cedo do que o planejado. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o que ele compartilhou, para preservar sua privacidade. No entanto, ele me revelou quem acreditava ser a mulher, e a história foi suficiente para me fazer refletir. Homens também precisam ter cuidado com as pessoas com quem se envolvem. O mais assustador foi perceber que o objetivo dela e de quem estava com ela não parecia ser roubar nada. Isso tornava tudo ainda mais inquietante. Carlos trocou as fechaduras imediatamente. Fico pensando no que teria acontecido se fosse ele que estivesse ali morando sozinho. Já se passou um ano desde o incidente e, até onde sei, não houve mais problemas. A menos, claro, que Carlos tenha decidido manter isso em segredo. Me chamo Marta. Hoje quero compartilhar uma memória que nunca saiu da minha mente. Desde que meu avô decidiu viver no campo, deixando para trás a vida urbana onde criou seus filhos, ele raramente vem nos visitar. Geralmente aparece apenas por necessidade, seja para resolver algo importante ou em caso de doença na família. Fora isso, é raro que ele venha à cidade, então nós, da família, acabamos indo ao seu rancho nas festividades de fim de ano. Ele sempre foi um homem íntegro, dedicado e carismático. Na cidade, muitos ainda sentem sua falta, pois ele era conhecido por sua gentileza e pelas boas amizades que cultivou. Lembro-me de um ano durante as festas de final de ano, quando chegamos ao rancho dele perto do horário do almoço, mas não o encontramos. Meus tios, que haviam chegado cerca de 1 hora antes, também não tinham notícias dele. Foi só meia hora depois que ele apareceu tranquilamente em sua caminhonete. Ele sabia que estaríamos lá, mas mesmo assim nos cumprimentou como se nada fosse, e logo perguntamos onde tinha ido. Explicou que havia feito amizade com um vizinho cujo rancho ficava nas redondezas, embora fosse uma boa distância de carro. Disse que o homem era um novo morador, muito simpático e bastante abastado, que tinha adquirido a propriedade há poucos meses. Como forma de cortesia, meu avô tinha levado para ele uma garrafa de tequila como presente, já que o vizinho também aguardava sua família para as celebrações. A conversa fluiu pelo resto do dia. Jantamos, a noite chegou e continuamos curtindo a companhia uns dos outros. Eu era apenas uma criança na época, devia ter por volta de 11 ou 12 anos, mas lembro bem daquele fim de ano. Os detalhes das festas não são importantes agora, então vou pular para o que realmente interessa. Na manhã do dia 1º de janeiro, meu avô, como sempre, já estava de pé antes do sol nascer. Meu pai, também habituado a madrugar, saiu com ele para dar uma volta pelo rancho e arredores. Algumas horas depois, quando estávamos começando a preparar o almoço, o famoso recalentado, os dois voltaram visivelmente abalados, embora tentassem esconder. Nós, crianças, percebemos que algo estava errado. Enquanto minha mãe e minhas tias tentavam nos distrair, os homens saíram para conversar do lado de fora. Curiosa, disse à minha mãe que precisava ir ao banheiro, mas, na verdade, me escondi atrás de um trator estacionado ao lado da casa. De lá, consegui ouvir o que eles conversavam. Meu pai e meu avô contaram que, durante o passeio, meu avô insistiu em visitar o vizinho, apesar de meu pai sugerir que talvez fosse cedo demais, considerando que poderiam estar descansando após a festa da noite anterior. Mesmo assim, foram até lá. Ao se aproximarem da propriedade, avistaram fumaça saindo da chaminé da casa e uma senhora idosa cruzando o portão de madeira que marcava a entrada do terreno. Ela os cumprimentou com um simples gesto de mão e seguiu seu caminho. Já a porta da casa estava entreaberta e, chamando pelo vizinho, meu pai e meu avô decidiram entrar para verificar. No entanto, ao avançarem, não encontraram ninguém e tudo estava em um silêncio estranho. Preciso explicar que, em muitos ranchos, a casa costuma ficar longe do portão principal, exigindo uma caminhada de 50 a 70 metros, mais ou menos. Cautelosos,
Eles seguiram em frente para não causar sustos. Foi na sala de jantar que se depararam com a cena terrível. Os corpos do vizinho do meu avô, 2 de seus filhos e 4 netos, todos mortos de forma brutal, aparentemente com algum tipo de arma branca. O chão estava coberto por pequenos galhos, algo que eles não conseguiram compreender na hora. Sem demora, saíram correndo para buscar ajuda policial e uma ambulância. Naquele momento, eles se recordaram da idosa que haviam visto saindo minutos antes, mas ela parecia ter desaparecido. Quando a polícia chegou, fez poucas perguntas, apenas querendo saber os detalhes do que tinham testemunhado. Ao mencionarem a mulher, um dos policiais, que já tinha certa intimidade com meu avô, inclinou-se discretamente e disse em tom baixo: "Se o senhor voltar a encontrá-la, evite cumprimentar ou olhar diretamente." Segundo ele, aquela senhora não era comum. Havia suspeitas de que alguém poderia tê-la contratado para aquilo. Mas o policial mencionou que ela estava por aquelas redondezas há tempos. O estar por ali veio com aspas porque ninguém sabia onde exatamente ela vivia. Só era vista ocasionalmente em comércios locais, onde alguns a cumprimentavam. A polícia já havia relacionado sua presença a outros eventos trágicos, mas nenhum tão terrível quanto aquele. Depois disso, meus pais e tios ficaram preocupados com a segurança do meu avô. Fizeram orações, buscaram proteção espiritual e ficaram em alerta, temendo que essa mulher pudesse causar algum mal diretamente a ele. Nunca conseguimos esclarecer quem ela era. Dizer que se tratava de uma bruxa parece plausível, considerando os rumores e as histórias que contavam sobre ela, mas não sei se é tão simples. Até hoje sinto um arrepio ao lembrar, especialmente porque meu avô ainda relata vê-la vagando próximo ao rancho. O que você pensaria de algo assim? Não há como negar que é estranho e profundamente angustiante. Marta, que compartilhou essa história, acrescentou que a identidade da mulher nunca foi descoberta. O rancho, após tudo isso, acabou abandonado e permanece assim até os dias de hoje. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Embora eu evite destacar isso, tive o privilégio de estudar em uma escola bastante prestigiada aqui em Belo Horizonte, muitos anos atrás, por volta dos meus 12 anos, graças à condição financeira dos meus pais. A escola oferecia diversas oficinas e cursos, além de promover eventos sociais, aos quais os familiares eram convidados. Um dos eventos que mais ficou marcado na minha memória acontecia no final do ano. No meu último ano lá, houve uma espécie de mostra do trabalho realizado nas oficinas. Não era exatamente uma competição, mas sim uma apresentação para que os pais pudessem ver o que seus filhos tinham aprendido, seguida por um jantar e algumas atividades, como numa pequena feira. Naquele ano, tive a chance de me apresentar tocando violino junto com o pessoal da orquestra da escola, que incluía alguns colegas da minha sala. Entre eles estava um garoto que chamarei de Eduardo, para proteger sua identidade. Ele estava visivelmente animado, pois, pela primeira vez, não apenas seus pais estariam presentes, mas também seus 2 irmãos mais velhos e o avô. Durante os preparativos com os professores da oficina, Eduardo comentou que seus irmãos e o avô haviam chegado antes, enquanto seus pais estavam atrasados, mas ele tinha certeza de que viriam. As apresentações começaram e, de longe, consegui identificar os familiares do Eduardo. Os irmãos e o avô estavam ao lado de 2 cadeiras vazias, reservadas para seus pais. Ainda havia esperança de que eles chegassem a tempo. Enquanto ajustávamos os instrumentos, Eduardo conferiu novamente e notou que eles ainda não haviam chegado. Tentei acalmá-lo, dizendo que talvez aparecessem no momento certo, e mesmo que não viessem, nossa apresentação seria ótima. O recital não foi longo, durou cerca de 10 minutos, e tudo transcorreu sem problemas. Não vou me aprofundar nisso, pois não é o ponto central desta história. Quando terminamos, fomos para a área atrás de um pequeno palco que havia na escola. Lá, no meio das palavras de parabéns do professor, Eduardo me disse que apenas o pai havia aparecido.
Ele não estava nas cadeiras reservadas, mas parado ao fundo, próximo a uma saída de emergência. Eduardo achou estranho que a mãe não estivesse junto, mas ficou feliz por ter, ao menos, visto o pai. Após o evento, saí com minha família para aproveitar a noite, entre o jantar e os jogos disponíveis na feira. Antes de irmos embora, procurei meus amigos para me despedir. Encontrei quase todos, mas não vi o Eduardo e presumi que ele já tinha ido para casa. Entramos no carro e, enquanto eu cochilava no banco de trás, ouvi meus pais comentando baixinho que algumas pessoas da escola tinham sofrido um acidente. Eles mencionaram que suspeitavam ser os pais do Eduardo, já que ninguém os havia visto no evento. Imediatamente interrompi dizendo que Eduardo tinha visto o pai. Meus pais concordaram que provavelmente era um mal-entendido e pediram para eu não me preocupar. No dia seguinte, conversando pelo MSN, que era como nos comunicávamos na época, um amigo confirmou que, de fato, o acidente envolveu os pais do Eduardo. Eles haviam falecido cerca de 15 minutos antes do início da nossa apresentação. A notícia me deixou atônito. Enviei uma mensagem para Eduardo tentando consolá-lo, mas ele não respondeu. Apenas deixei o recado. Dias depois fui ao velório e finalmente pude vê-lo. Quando conversamos, ele me confessou que não entendia como tinha visto o pai naquela noite, já que a confirmação era de que ele havia morrido antes mesmo de a apresentação começar. Além disso, ele se perguntava por que só o pai tinha aparecido e não a mãe. Ele não estava triste, mas parecia desorientado. Com o passar das semanas, as aulas foram retomadas para concluirmos o último ano do colégio, mas Eduardo nunca voltou. Ele também não respondeu mais no MSN, e algum tempo depois, sua conta foi desativada. Desde então, perdi completamente o contato com ele. Anos depois, minha mãe me revelou algo que na época preferiu não contar, provavelmente para me poupar de preocupações. Segundo ela, a mãe de Eduardo tinha envolvimentos, digamos, sombrios. Supostamente fazia pactos com algo que minha mãe não soube explicar muito bem. Ela me garantiu isso com convicção, pois chegou a conviver com a mãe de Eduardo por um período. De acordo com minha mãe, após começarem a surgir os resultados desses tais pactos, ela decidiu se afastar daquela mulher, já que não acreditava em nada daquilo. Mesmo assim, era inegável que de uma hora para outra, a família de Eduardo começou a prosperar financeiramente. Eles se mudaram para uma casa maior e passaram a viver de maneira bem mais confortável, mas optaram por manter o mesmo carro, talvez para evitar comentários. Apesar disso, a mãe dele parecia viver constantemente assustada, como se esperasse que algo ruim fosse acontecer. Minha mãe acredita que naquela noite fatídica pode ter ocorrido um tipo de acerto de contas com essa força ou entidade desconhecida. Talvez seja por isso que a mãe de Eduardo não tenha tido a oportunidade de se despedir dele, enquanto o pai, de alguma maneira, conseguiu aparecer para vê-lo uma última vez. Essa experiência deixou marcas profundas em mim. Nunca soube exatamente o que pensar ou dizer sobre tudo isso. Também nunca mais tive notícias de Eduardo ou de sua família. Gosto de acreditar que ele seguiu em frente, que está bem e que nada mais foi cobrado deles. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.